Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que passaram a semana? Tudo certo? Eu estou gravando esse vídeo aqui em função da nossa aula da semana passada, que acabou não ocorrendo em função do evento da diversidade que nós vimos na semana passada. Então, para a gente poder não atrasar muito a nossa matéria, eu vou trazer aqui o que iria ocorrer naquela aula que a gente assistiu o evento, tá, pessoal? Eu vou dividir esse vídeo em dois vídeos. Esse vídeo em dois vídeos, não, vou dividir o conteúdo em dois vídeos. Um que eu vou tratar especificamente do nosso projeto, lá do capítulo 4, eu vou dar as explicações em relação ao capítulo 4, que é o que já está lá no nosso roteiro, e eu vou gravar um outro vídeo também, falando só sobre o 5W2H, tá? Então, esse é o primeiro deles. Deixa eu abrir aqui e compartilhar a tela com vocês, peraí. Ótimo, estão me vendo? Estão vendo aqui a tela? Isso aí? Então tá. Então a ideia então desse vídeo é explicar um pouquinho como é que vai ser a questão do capítulo 4, que é o nosso plano de ação. O plano de ação ele está muito vinculado a compreender as percepções de vocês da empresa, né? Compreender, depois que vocês fazer um resumão de tudo que vocês viram dentro da empresa, é o momento que vocês vão se posicionar e sugerir contribuições, sugerir melhorias para essa empresa. Que essa é a função, né? Essa é a função do consultor, daquele que vai lá e vai diagnosticar. Ele vai diagnosticar alguma coisa para poder sugerir uma melhoria. E perceba a importância disso, porque o consultor não é melhor que ninguém dentro das empresas. Ele não é alguém assim, um visionário ou melhor do que as pessoas. Qual é o grande trunfo de um consultor? É que ele está de fora e ele não está contaminado com as coisas que ocorrem na empresa. Não quero dizer contaminado como se acontecesse só coisa ruim na empresa, óbvio que não. Mas ele consegue ver coisas que as pessoas que estão dentro da empresa no dia a dia, de alguma forma, não percebem mais, né? Porque aquilo já faz parte do normal para elas. Então, se vem alguém de fora, consegue visualizar isso e tem um olhar mais crítico, né, e consegue perceber as coisas de forma mais tranquila. Então, é isso que a gente vai compreender aqui no capítulo 4, tá, pessoal? Então, vamos lá, deixa eu passar aqui lá. Peraí, aqui. Então, o capítulo 4, que é o nosso plano de ação, ele está muito vinculado a isso que eu acabei de explicar. Então, vamos lá. Nessa sessão, isso aqui é um Ctrl+C do nosso roteiro, tá? Eu não estou inventando nada aqui, isso aqui é o Ctrl+C do nosso roteiro. Então, nessa sessão, os estudantes devem sintetizar os pontos mais relevantes do trabalho. Sintetizar o que é mais relevante do trabalho. O que vocês fizeram até agora? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 1, vocês se preocuparam lá com as questões de pessoas, processos, etc. Capítulo 2, vocês se preocuparam com a questão financeira. Capítulo 3, marketing, né? Posicionamento de marca, etc. Então, esse é o momento que vocês vão sintetizar os pontos que vocês consideram mais relevantes e tornar evidente a sua impressão diante do que foi desenvolvido. É a hora de vocês se posicionar, né? A hora de vocês trazer as evidências de vocês. É um fechamento, assim, né? Discorrendo os seus diagnósticos sobre a organização e procurando associá-los com autores ou referências acadêmicas que sejam consistentes. Trazer, nós percebemos que vamos pensar alguma coisa. Nós percebemos que a empresa não tem processos bem definidos, papapá. Segundo Beltrano, definir processos melhora a assertividade, né? Identificamos também que a empresa não detém uma política clara de cargos e de remunerações e benefícios. A empresa não tem uma política clara de lideranças. E isso é importante, porque segundo esse crânio... Então, é o momento de vocês se posicionar e trazer uma referência que pode ajudar vocês a compreender isso.
E devem ser apresentadas propostas efetivas de melhoria que atendam aos seguintes itens. São esses três. São essas três perguntas aqui. Quais foram as oportunidades de melhoria mapeadas durante o desenvolvimento do trabalho acadêmico? O que vocês identificaram que é uma possibilidade de melhoria? Nós vamos lá, diagnosticamos e a gente entende que isso aqui é uma possibilidade de melhoria. Quais devem ser as prioridades de ação a serem implementadas pela organização? Isso é fundamental. A gente entender o que deve ser primeiro, o que deve ser mais importante. E a gente pode utilizar alguns vieses para entender isso, né? Por exemplo, a gente pode entender o que é mais prioritário no que diz respeito a mais urgente, que é mais você assim tem mais receio que isso possa de alguma forma atrapalhar a continuidade do negócio. Então, nossa, vamos resolver isso prioritariamente, que isso estancar uma sangria, né? Uma sangria. Ou então vocês podem entender o que é mais prioritário em relação a um processo de melhoria. Não adianta nada, por exemplo, eu sugerir um software se não tem processos mapeados. Então, primeiro, é prioritário mapear os processos para depois trabalhar o uso de um software ERP. Ou então, não adianta nada a gente estabelecer uma política de cargos e salários se a gente não tem ainda o que vai balizar a gestão de pessoas. Não adianta nada nós trabalharmos relatórios financeiros e de fluxo de caixa se a gente não tem nenhuma contabilidade organizada ainda, né? Então, isso tudo pode ser a ideia da prioridade pode estar vinculado a isso, ao que fazer primeiro em função de uma ordem cronológica normal de negócios, né? de implementação. E aí vai, né? Então, vocês, de alguma forma, vão ter que eleger prioridades e sugerir. E aí sim, né? Isso é interessante até para subsidiar o porquê daquela prioridade e porquê daquela ação. Que resultados esperam com essas ações prioritárias? O que vocês imaginam que fazer isso vai contribuir para a empresa, vai contribuir para melhorar os seus resultados, né? Então, isso é fundamental. Então, primeiro, fazer quais são as questões que podem ser melhoradas, qual é a prioridade que vocês sugerem que isso seja implementado, esse plano de ação de vocês, e o que vocês esperam depois que isso for implementado, qual o ganho que vocês acreditam que vai ter para a empresa, né? Vai ter para a empresa. Então, isso é fundamental para a gente compreender esse plano de ação de vocês, né? essas ideias de melhoria e depois o diagnóstico que vocês promoveram. E aí sim, a partir destas reflexões, os estudantes devem apresentar um plano de ação abordando pelo menos, isso é importante, um ponto ou área de cada capítulo do trabalho, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, um daqueles pontos ali vocês devem abordar, com a sugestão de pelo menos 2 ações para cada ponto. E para isso, utilizar o 5W2H. O 5W2H é uma ferramenta de execução, uma ferramenta de acompanhamento de execução. Uma ferramenta muito prática, muito enxuta para a gente gerenciar planos de ação, que é o que eu vou tratar nesse outro vídeo que eu vou gravar para vocês entre hoje e amanhã. Então, o 5W2H é aquele quadrinho que vocês vão colocar ali. O que deve ser feito, como deve ser feito, por que deve ser feito, quem deve fazer, aonde, quanto vai custar e por quê, né? E aí essa ferramenta vai deixar mais delimitado direitinho o que são essas ações e quem vocês entendem que deve, de que forma vocês entendem que isso deve ser promovido dentro da empresa. Isso é uma contribuição que vocês vão dar para a empresa. Não necessariamente eles vão utilizar isso, seria legal se utilizassem, óbvio, né? Mas é uma contribuição que vocês vão dar para a empresa depois de ter feito esse diagnóstico que vocês estão promovendo.
Então, recapitulando, a partir destas reflexões, os estudantes devem apresentar um plano de ação abordando pelo menos um ponto ou uma área de cada capítulo do trabalho. E aí, em cada um desses pontos, vocês vão dar 2 ações com a utilização da ferramenta 5W2H que eu vou apresentar agora no próximo vídeo. Ok, pessoal? Entendido? Show? Qualquer coisa, então, interage ali no nosso grupo de WhatsApp e a gente vai falando, tá? Ok? Tchau, tchau. Se cuidem. Deixa eu parar de compartilhar aqui e encerrar a gravação.